já há algum tempo. Hoje é o 6º sermão na carta de Pedro. Primeira de Pedro, hoje nós vamos ao capítulo 1, do verso 17 a 21. Primeira Pedro, capítulo 1, gente. Hoje nós vamos, portanto, do verso 17 ao verso de número 21. Eu vou ler, eu gostaria muito que você pudesse acompanhar atentamente a leitura da palavra do nosso Deus. A minha versão é a Nova Revista Atualizada, está sendo projetado ali, caso você queira acompanhar a leitura dessa versão. Assim diz a palavra de Deus: e se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Vamos orar mais uma vez. Você pode orar no seu coração, pedindo que ao Senhor que fale com você nessa noite. Senhor, é bom estar com os meus irmãos. É bom cantar em família. É bom abrir a palavra em família e nos colocar ao redor dela, aprender com ela. Obrigado porque o Senhor deu aquilo que precisamos para entender o que o Senhor comunicou aos filhos, o Espírito que ilumina a mente. Ó Deus, fale conosco. Nós estamos no banquete das nossas almas nessa noite. Nós estamos à mesa e a Tua palavra é a refeição que há de nos alimentar nessa noite. Assim cremos pela fé em Jesus Cristo. Amém, gente? Amém. A história recente do Brasil fora marcada por vários movimentos sociais e culturais, que para alguns deixaram um certo tom de saudosismo e grandes saudades. Eu lembro dos meus pais falarem bastante da época da Jovem Guarda. Você lembra da Jovem Guarda? Se você riu é porque você lembra da Jovem Guarda. Se você nasceu aí, década de 50, início de 60, você vai se lembrar então dessa época. A Jovem Guarda foi um movimento cultural iniciado na década de 60 e que foi liderado basicamente por 3 cantores que naquela época faziam um grande sucesso. Eu sei que você já está aí, os mais velhos, já pensando em quem são, até cantarolando na sua mente algumas músicas. Roberto Carlos, Erasmo Carlos, o famoso Tremendão, e Vanderleia. Foram eles que encabeçaram aquele movimento. E a Jovem Guarda, na década de 60 para o início de 70, teve uma influência direta em alguns pontos culturais daquele momento. A Jovem Guarda mexeu com a moda. Vocês vão se lembrar, quando a gente volta um pouco na história, seja na internet, ou a gente assiste filmes, ou seriados na TV que reportam aquela época, nós vemos as pessoas com a calça boca de sino, lembra? Com aquelas camisas xadrez apertadas, aquilo era uma moda, aquilo era muito chique. Mas não, a Jovem Guarda não mexeu apenas com a cultura no que diz respeito
a moda, mas ela também alterou e influenciou muito a música. Foi naquele tempo, talvez um pouquinho adiante, quando Roberto Carlos e o Tremendão, eles compuseram uma música que depois veio a se tornar quase um hino cantado pelos Titãs na década de 90, provavelmente ali 98, 99. A música que todo ano nós ouvimos pela boca do Roberto Carlos ao final do ano, no especial da Globo. É preciso saber viver. Foi naquela época que aquela música foi composta, foi cantada. Embora não tenha sido escrito por um viés cristão, aquela música revela algo verdadeiro. A saber, que nós precisamos, ou que nós vivemos num mundo cheio de obstáculos. Sim, a música vai falar um pouquinho sobre isso. E por vivermos num mundo cheio de obstáculos, nós somos tentados a cair nesses percalços desse mundo todos os dias. Todo dia você é tentado a cair. Aonde você está, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no mundo dos negócios, você sofre uma tentação direta ou indireta que conduz você à queda no pecado. É assim nesse mundo. Por isso então, por causa dessas tentações, por causa desses obstáculos que nos é imposto nesse mundo, nós precisamos de algo que venha modelar a nossa forma de viver nesse mundo. E eu digo a você, que nós temos esse algo. Esse algo é o Evangelho da graça. O Evangelho que nos traz ferramentas para que possamos então viver nesse mundo cheio de obstáculos, sem tropeçar nesses obstáculos, mas ver e visualizar esses obstáculos já de longe. Deixa eu te falar algo. Essa era uma inquietação de Pedro, pastor. Aquele Pedro, como eu me senti com vontade de ser pastoreado por Pedro. Quando mais estudo essa carta, mais digo assim, eu queria ter um pastor como Pedro. O Pedro, ele sabe que as pessoas a quem ele escreve, destina a sua carta, essas pessoas estão vivendo em uma cultura anticristã. E ele está preocupado com isso. Ele sabe que aquelas pessoas, por viverem numa cultura hostil ao Evangelho, aqueles irmãos eles estão sendo tentados também, como nós hoje, a negar a fé, ou principalmente, a não se comportar conforme os princípios do Evangelho nesse mundo mau. Essa é uma preocupação de Pedro. E sabe, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver a preocupação de um pastor. Ele olha para a sua igreja, ele olha para o seu rebanho e diz assim, eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado com vocês porque vocês vivem numa cultura hostil. Vocês vivem numa cultura que está cada dia mais tentando vocês a caírem em pecado. E é tão nítido esse conselho, essa preocupação de Pedro, isso fica exposto e claro na própria carta. Se não, volte ao verso 14, quando ele diz assim, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. Você está vendo a preocupação de Pedro com o comportamento das suas ovelhas? Não vivam ou não se comporte agora que vocês têm a Cristo, como vocês se comportavam quando vocês não tinham a Cristo. Ele está preocupado com o modo de vida daqueles crentes, mas ele vai mais. Ele continua e você vai perceber que ele está preocupado com o comportamento daqueles crentes. Verso 15 ele diz assim, sejam santos em tudo que vocês fizerem. O que ele está preocupado? Ele está preocupado com o comportamento daqueles crentes no mundo. E se não fosse o bastante, no verso de número 16, perceba o que ele diz. Vivam em temor. Sim, o Pedro, ele está preocupado. Ele está preocupado com aqueles crentes que vivem num mundo que são tentados todos os dias a cair. Pedro está se preocupando com a fé daqueles queridos. Você e eu somos os destinatários de Pedro também. Não só aquela turma que viveu há tantos anos antes da gente
sofreram tentações, você sofre. Você foi tentado a cair essa semana. Eu não preciso ser vidente para saber. Não, porque você vive no mundo quebrado. E porque você vive no mundo quebrado, você foi tentado a cair. E sabe de algo? Essa semana também. Essa semana você vai ser tentado a negar as convicções do Evangelho. Essa semana você vai ser tentado a direcionar a sua vida, não pelos valores da cruz, mas você vai ser tentado a orientar a sua vida pelos valores da cultura. Isso vai acontecer essa semana. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, como que você sabe disso? Por uma única razão. Porque amanhã você vai conviver num mundo com valores distorcidos. E esses valores vão ser tentações para que você se amolde a eles. Então, gente, porque Pedro sabia disso, porque a palavra nos diz isso, Pedro vai dar 2 conselhos àquela turma. Eu estou preocupado com vocês. Eu estou preocupado porque vocês podem cair na tentação de dar ouvidos a essa cultura. Então, já que isso é possível, eu queria dar 2 conselhos a vocês. Pedro fala aos seus destinatários, ele fala com a gente nessa noite. Há 2 razões pelas quais nós devemos nos comportar bem nesse mundo, mesmo vivendo numa sociedade com valores distintos do Evangelho, gente. A primeira razão que nós devemos viver bem nesse mundo, mesmo sendo tentados a cair, é porque um dia, nós prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que nós fazemos. Você sabia disso? Eu sei. Um dia, nós vamos prestar conta a Deus de todos os atos e comportamento que tivemos aqui, vivendo nesse mundo. E sabe de algo? Uma das mentiras mais desastrosas que essa cultura nos conta é que nós podemos aproveitar a vida da maneira que nós desejarmos e ainda assim nós não sermos responsáveis pelos nossos atos. Essa é a mentira que todo dia nós, direta ou indiretamente, ouvimos. Você pode ultrapassar todos os limites da ética, da moral, e ainda assim ser impune das consequências. É isso que você ouve quando você liga a TV, é isso que você ouve quando você acessa o seu celular. Olha, está vendo aquele lá, aquele político? Olha o tanto que ele roubou. Olha o tanto que ele infringiu os limites da ética. E ainda assim está solto. Você está vendo como a cultura vai mostrando a nós, ou ensinando indiretamente a nós, alguns princípios. Você está vendo aquele lá traiu a esposa, abandonou a família, ainda assim parece ter uma vida boa. Você está vendo como nós, todos os dias, somos bombardeados por uma mensagem não verbalizada, mas que vai afetando a nossa fé, vai afetando as nossas convicções. Você pode ultrapassar todos os limites éticos e morais e ainda assim ter uma vida boa. É isso que diz a cultura. E Pedro sabe. Ele sabe que aqueles irmãos estão sendo tentados a pensar dessa forma. Aquela turma que eles estão na diáspora, eles estão tentados a ultrapassar os limites da ética e da moral que Deus estabeleceu. Todos os dias eles acessam a internet, ouvem as coisas. Todos os dias quando eles ligam a TV, eles ouvem as mesmas coisas. Pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu e está tudo certo. Pedro sabe disso. E porque ele sabe disso, ele vai pontuar algo maravilhoso. Pedro sabe que aquela turma está sendo bombardeada. E então Pedro, como um pastor conselheiro, vai dizer assim: sentem aqui, deixa eu dar um conselho para vocês. E o conselho dele é maravilhoso. O verso de número 17 diz assim: olha, e se vocês invocam a Deus como Pai, há uma ligação do grego aqui
que não traz uma tradução fiel. Aqui, o português não traduziu bem o texto. Não é tipo assim, olha, se vocês esporadicamente invocarem o nome do Senhor, não. Ele está fazendo uma afirmação. No original é uma afirmação, porque vocês invocam o nome de Deus como Pai. Diz Pedro, o nosso Pai, aquele que sem parcialidade julga as obras de cada um, vivam em temor. Porque vocês orem ao Pai, porque vocês oram a Deus. Vocês precisam entender algo. Esse Pai que ouve as nossas orações, Ele julga os nossos comportamentos. E Ele o faz sem parcialidade. Precisamos entender algumas coisas aqui. Eu reafirmo. Uma das grandes tentações de vivermos em uma cultura com valores distintos do Evangelho é sermos gradativamente influenciados por valores que são culturais, mas antagônicos ao Evangelho. Me permita dar exemplo do que eu estou dizendo. Você já ouviu o discurso assim: Deus é amor. E porque Deus é amor, logo, Ele deseja que todos nós sejamos felizes. E não importa o meio de alcançar a felicidade, o importante é chegar ao fim, a saber, a felicidade. Ora, peraí, calma, vamos lá, vamos analisar isso. Mesmo que para alcançar a felicidade, a mulher force um aborto? Deus é amor. Se Deus é amor, o que importa é a sua felicidade. Mas eu serei feliz se eu expurgar esse filho que eu não desejei. Não tem problema. Você pode fazê-lo, se isso vai te trazer felicidade. Você consegue perceber a sutileza da mensagem cultural dos nossos dias? Você consegue perceber como nós estamos diuturnamente sendo bombardeados com essas mensagens? A cultura está pregando para nós. Talvez você não está ouvindo, mas ela está pregando para você. A cultura está pregando para os seus filhos. Talvez você não percebeu, mas isso acontece. Ora, peraí. O importante, Deus é amor. O importante, então, é a felicidade. Ele quer que sejamos felizes. Mas, para eu ser feliz, eu quero contrair matrimônio com a pessoa do mesmo sexo. E a cultura diz: mas se você contrair o matrimônio com a pessoa do mesmo sexo, você vai ser feliz? Serei feliz. Então faça. Porque Deus é amor. Você consegue perceber como a cultura em que nós vivemos vai fabricando um Deus tolerante com o pecado? Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que a cultura em que vivemos fabrica um Deus que tolera o pecado, e ela, a cultura, oferece esse Deus a nós? Por que você vai servir a esse Deus cheio de regras? Há um Deus que você pode servir que não é tão cheio de regras assim. Aliás, esse Deus é o Deus do amor, é o Deus da libertinagem. Você pode fazer o que você quiser. Você precisa adorar esse Deus. Pedro não quer que aqueles irmãos que ele tanto ama sejam ludibriados por essa mensagem cultural. E o que Pedro vai fazer? Irmãos queridos,
Pedro vai centrar o seu argumento na doutrina. Queridos irmãos, a única coisa que combate uma mensagem cultural antagônica ao Evangelho é uma igreja fundamentada numa doutrina bíblica teológica. Pedro vai rebater essa mensagem cultural com teologia. E Pedro vai convidar então seus leitores a dizer assim, a pensar, quem é Deus? Pedro vai dizer assim, olha, vocês não podem ter uma visão equivocada de Deus. Sim, Deus é Pai. Mas o mesmo Deus que é Pai também é juiz. E como tal, Ele não autoriza o cristão a viver como quiser, pois como um juiz, Ele julga todos os nossos atos de forma imparcial. Você está vendo que às vezes nós temos uma visão muito míope de Deus. Ah, Deus é Pai. Então Deus é Pai, eu vou fazer o que eu quiser, porque Ele é Pai. Ok, Ele é Pai. Mas você está vendo Deus a partir de apenas um ângulo. Ele é Pai, mas Ele é juiz. E porque Ele é juiz, Ele não pode ver o mal e tolerar o pecado. Vivam bem em sociedade, porque Deus há de julgar todos os nossos comportamentos. Você lembra que eu falei para você que aquela turma estava já por aqui? Eles eram empregados em terras distantes. Alguns serviam em fazendas, outros serviam em comércio, mas eram todos empregados. Você imagina você deixando a sua empresa hoje, partindo para uma outra terra, chegando lá você começar a ter uma atividade que você não tinha aqui. Você tinha uma atividade de gerência, alguma coisa, não, lá você vai limpar chão. E aquela turma estava por aqui. Eles estavam prestes a fazer coisa errada, e Pedro está dizendo, não faça. Não responda ao mal cultural de forma equivocada, porque Deus há de julgar os nossos comportamentos. Como que isso se aplica a você e a mim? Como que isso acontece? Deixa eu falar algo para você. Querido irmão, presta atenção aqui. Cuidado como você interage com aquilo que a cultura te oferece. Isso pode estar matando você sem você perceber. Eu repito. Cuidado com a forma como você interage com a cultura. Os elementos culturais podem estar matando você. Obrigado. Deixa eu ser mais específico com isso. Ei, cuidado com a música que você ouve. Cuidado com o programa que você assiste. E eu sei, principalmente nós que já estamos há um bom tempo na fé cristã, podemos pensar assim, não, esse vírus não me pega. Te pega. Não, pastor, eu já sou vacinado o suficiente, eu posso assistir um Big Brotherzinho lá, que aquilo lá não mexe nada com a minha fé. Aliás, meu irmão, se você está assistindo Big Brother, está errado, hein? Separa o seu tempo. Se coloca na frente da televisão. Se não é muito, coloca os seus filhos. E vai dar audiência para pessoas que se embriagam, adulteram, fornicam, causam inimizade,
Você está falando, eu estou falando de coisas que a Bíblia diz que são obras da carne, e nós ficamos lá, obra da carne. Ah! Não, isso não pega em mim não, pastor. Eu assisto, mas é tranquilo, né? De boa, depois eu sei filtrar. Sabe nada. Sabe não sabe. Porque essas coisas podem ser danosas. Você acha que não, mas pode. Deixa eu contar algo para vocês. Eu parei de ligar o rádio aqui na nossa cidade. Às vezes eu ligo o rádio quando eu vou buscar a Rafaela, 5 horas da tarde. E só passa um sertanejo. E tem um sertanejo que eu ficava ouvindo assim a letra, falando, ai, esse negócio está me dando náuseas. Aí você liga todo dia o som do seu carro e vai consumindo esse lixo e diz assim, não, isso não mexe comigo, não. Mexe. Você acha que não mexe. Mas isso vai trazendo malefícios para a sua vida espiritual. Ei! Os valores culturais que vem impregnado com música, com programa televisivo, com programa de internet, tem o poder, sim, de moldar a nossa forma de enxergar o mundo, de moldar a nossa forma de enxergar até mesmo a Deus. Deus não é tolerante com o pecado. E por que seremos? Influencia, sim. Talvez no primeiro momento você vai achar estranho aquela moça lá do Big Brother fazendo uma coisa ou outra. Depois de sei lá quantos meses passa aquilo na televisão, no final do tempo você já está achando aquele negócio engraçado. E depois do engraçado você já está copiando. Sem perceber. Afeta. Cuidado como você se relaciona com a cultura do seu tempo. Você acha que essas coisas não vêm com a mensagem? Vêm. E essas mensagens podem danificar a sua vida e a vida da sua família. Mas eu penso ainda que, a título de aplicação desse primeiro ponto, se você está ultrapassando os limites que Deus estabeleceu em todas as áreas da sua vida, é hora de parar. Se você está avançando o sinal, se você está avançando os limites que Deus estabeleceu na sua vida, pare. Sabe por quê? Deus é um ser perfeito na sua criação. Ele criou todas as coisas e Gênesis nos diz que ao criar todas as coisas, Ele estabeleceu limites em tudo. Até porque, ao final do 7º dia, Ele descansou. Ora, por quê? Porque Ele está querendo ensinar algo a nós. Deus precisa descansar? Não, Ele não precisa descansar. Mas Ele quer mostrar para toda a sua criação que em todas as coisas da vida há limites. E nós pensamos isso apenas em termos, talvez, sexuais. Olha, cuidado, não avança o limite. Verdade, mas existem outros pecados. Talvez você está trabalhando demais. Você está avançando o limite que Deus estabeleceu para você. Segunda coisa. Mas a segunda razão pela qual então nós devemos nos comportar bem, mesmo vivendo numa cultura hostil. A primeira coisa é que nós vamos prestar conta. Você não pode usar da desculpa assim, eu vivo no mundo mal, então vou fazer o mal. Deus é Pai, mas é juiz. Segunda coisa. Nós precisamos viver bem, responder bem ao viver nessa cultura. Porque viver os valores da nossa cultura é negar os valores do Evangelho. Deixa eu explicar isso.
Se ao viver nesse mundo, você se submeter aos valores que a cultura te impõe, ato contínuo, você estará negando os valores do Evangelho. Não existe possibilidade de você submeter aos valores da cultura e falar assim, não, eu gosto dos valores da cultura, dos valores ruins, porque há alguns valores na cultura que ainda a gente pode desfrutar, mas eu tenho essas coisinhas ruins desse mundo, eu utilizo delas, mas eu estou no Evangelho. Não tem como. Ou você é moldado por valores culturais ruins, ou pelos princípios do Evangelho. Porque são valores antagônicos. E eu fiquei pensando, quando estudava esse texto, Juliano, quais são os valores que têm regido a sua vida, meu caro? Quais são? Porque como você, eu sofro também essa tentação de dizer assim, ai, Senhor, isso desse mundo é pecado, mas isso me atrai tanto. Senhor, eu sei que esses valores são antagônicos aos valores do Evangelho, mas esses valores, mesmo que antagônicos ao Evangelho, cativam o meu emocional, o meu coração, e eu gosto tanto disso. Sim, eu concordo com Van Hooser, quando Van Hooser diz assim, olha, a cultura é formativa. O que ele quer dizer com isso? Van Hooser é um autor, é um filósofo. Ele diz assim, a cultura é formativa. Quando Van Hooser fala isso, ele está dizendo que sem percebermos, a cultura em que vivemos está sorrateiramente forjando a nossa maneira de viver e nos tornando pessoas secularizadas. A cultura em que vivemos, queridos irmãos, ela está trabalhando para forjar você e tornar você uma pessoa secularizada. E ele diz mais, ele diz assim, as pessoas não se tornam secularizadas por fazer um curso do tipo assim, introdução à secularização. Não, você não precisa fazer um curso de introdução ao secularismo para se tornar secularizado, não. Ele diz, as pessoas se tornam secularizadas por fazerem parte de uma sociedade que não tem Deus como referência última. Para se tornar um secular, você não precisa ir para a universidade e cursar uma matéria chamada assim, Introdução ao Secularismo. Não precisa. Para se tornar um secular, basta você viver nesse mundo. Sem ter Deus como referência da sua vida. É fácil. Sejamos sinceros. A maioria dos programas que passam na TV tem Deus como referência de moralidade? Sejamos sinceros. A forma de fazer negócio que nos é imposta hoje tem Deus como referência ética? Não tem. Porque eu sei que você, sobretudo, que é um empresário, um vendedor ou um homem do negócio, é certo que essa semana você será tentado a fazer negócio que foge da ética cristã. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura doente. E uma cultura doente que não tem Deus como referência para fazer negócio. Ou você acha que os gurus que ensinam ganhar dinheiro fácil na internet, eles estão falando a verdade? Na grande maioria não. Eles estão mentindo para ganhar a sua audiência. Por quê? Porque tudo que existe nesse mundo
é feito fora do Evangelho, não tendo Deus como referência. Você está vendo como é difícil? Você está vendo como é desafiador viver nesse mundo? A cultura está pregando para nós. E muitas vezes nós estamos ouvindo a cultura e dizendo assim: eu concordo com você. Os valores da cultura são mais fascinantes do que talvez os valores do Evangelho. Pedro sabia que este era um problema também dos seus leitores. E ele termina essa parte dando um conselho, e eu termino com o conselho dele. Ele sabe que aqueles crentes estão vulneráveis. Ele ama tanto aqueles irmãos. Ele olha para aqueles irmãos que estão distante deles, e a única coisa que ele pode fazer é escrever uma carta de próprio punho. Talvez com lágrimas, a altas horas da noite, em oração. Ele vai escrever para os seus leitores, ele vai escrever para quem ama. E as palavras que saem pelas penas de Pedro reverberam o sentimento que há no coração daquele apóstolo, pastor, que ama suas ovelhas. Pedro poderia dar todo tipo de conselho. Pedro poderia pegar ou apegar-se a todas as alternativas humanistas do seu tempo para dar um conselho, mas ele se apega à Escritura. Porque Pedro sabe que a única alternativa que existe para que nós vivamos no mundo culturalmente distorcido e não sejamos influenciados pelo vírus dessa sociedade doente é o Evangelho. É o Evangelho. Se você não vive nessa sociedade adoecida, com a perspectiva do Evangelho, você vai sucumbir. Pedro sabia disso. Então ele faz um convite aos seus leitores: irmãos queridos, o clamor que faço a vocês como pastor é: lembre-se daquilo que Jesus Cristo fez por vocês. E Pedro vai então gastar tempo falando da redenção. Quando vocês estiverem prestes a fazer um negócio antiético, lembre-se daquilo que Cristo fez por vocês. Quando você estiver prestes a receber um suborno, lembre-se de que Cristo fez por vocês. Quando você estiver prestes a flertar com a mulher, com um homem que não é seu, lembre-se do que Cristo fez por vocês. Quando vocês estiverem prestes a acessar, assistir algo que não convém, lembre-se do que Cristo fez por vocês. E ele então vai relembrar aquelas pessoas, aqueles irmãos. Verso de número 18, ele diz uma frase. Meu irmão, essa frase deve estar estampada em lugares aonde os seus olhos têm acesso toda hora. Escreva essa frase essa semana no espelho, aonde você tiver acesso com seus olhos. A frase que resume a teologia da redenção é Pedro dizendo: irmãos queridos, eu sei da tentação que vocês estão vivendo, das tentações. Mas eu quero dizer para vocês, vocês foram resgatados de uma vida inútil. Vocês estão vendo essa vida? Vocês estão vendo a pressão que vocês estão vivendo? Vocês estão vendo tudo que a cultura está oferecendo? Isso é inútil. Vocês já vieram dessa vida inútil. E ele usa um termo aqui, que é um termo que é muito comum dentro do ambiente sociocultural dos leitores de Pedro. E eu acho Pedro maravilhoso. Eu não sei, é só graça de Deus para fazer isso. Porque um pescador rústico do interior agora tem destreza
dos recursos literários. Como isso? Pedro vai usar agora metáforas. Peraí, você é um pescador, cara. Agora você está utilizando dos recursos literários. Agora eu sou o cara da pena. Ele vai usar de metáforas. De metáforas para que os seus leitores entendam a mensagem. Ele vai usar um termo que era muito comum naquela época. E sabe de algo? Isso mexe comigo. O Pedro ama tanto aqueles irmãos. Ele sabe que naquela igreja tem gentios e judeus. Ele sabe que se ele usasse apenas um recurso literário que captasse a imaginação dos gentios, os judeus ficariam boiando. Então ele usa metáforas que era conhecido do mundo gentílico e metáforas que era do mundo judaico. Ele usa o termo resgate. Vocês foram resgatados. Quando vocês estiverem prestes a pecar, lembre-se de que vocês foram resgatados. Você sabe o que quer dizer isso? No mundo de Pedro, o resgate era feito a escravos que estavam escravizados por um dono de fazenda. Então uma terceira pessoa precisaria ir até o dono do escravo e pagar por aquele escravo, para que aquele escravo então fosse liberto. E esse preço era pago em dinheiro. Olha, eu quero aquele escravo ali. Ele não está vendo, não, me vende ele. Ok, quanto ele custa? Ele custa tanto, toma aqui. Pedro diz: vocês foram resgatados. Ele está usando de metáfora para explicar algo por trás. Quem eram os escravos? Nós éramos os escravos. A escravidão era a nossa velha vida. Quem pagou pelo escravo foi Cristo. O valor, o seu sangue na cruz. Quando vocês estiverem prestes a pecar, lembre de uma palavra: resgate. Eu quero terminar essa mensagem. Sabe, meu querido irmão, deixa eu terminar esses próximos 5, 10 minutos. Eu quero falar com você direto. Os valores do Evangelho são eles que de fato nos ensinam o que importa na vida. Não são os valores da cultura. Não são os valores culturais que ditam o que é importante na vida, eles vão levar você para o buraco. O que dita o que é importante na vida são os valores do Evangelho. E eu estou certo em afirmar a você que a única coisa que vai fazer você não sucumbir nesse mundo quebrado é você ter o Evangelho como a referência da sua vida. Se o Evangelho e os valores que emanam do Evangelho não formatarem
os seus comportamentos, o modo de vida, você vai sucumbir nessa sociedade quebrada. Sim, a sua carreira, o seu negócio, a sua família, são elementos importantes. São. Dedique a sua carreira. Seja o melhor que você puder naquilo que você faz. Mas lembre-se que isso não é o mais importante. Meu querido irmão, o fato histórico mais importante da sua existência foi o seu resgate. O fato histórico mais importante da sua vida não foi o dia que você casou, o dia do nascimento do seu filho, o dia que você conseguiu aquele emprego que tanto sonhava. Não foi esse dia. O dia mais importante da sua história foi o dia que Jesus Cristo foi lá e comprou você como escravo. Tirou você daquela escravidão, daquele buraco, daquela vida inútil que você tinha. Foi aquele dia o mais importante da sua história. E esse resgate, ele é definitivo. Aquele que nos comprou da escravidão não pode nos devolver. A compra foi definitiva. Se você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, nunca mais você vai voltar para a escravidão. Porque aquele que te comprou não vai te devolver. Porque o preço, o valor pago, foi um valor de sangue. E o sangue de Jesus Cristo não pode deixar de ter valor. Nós podemos perder a nossa carreira. Eu posso deixar um dia, se eu cair em pecado, deixar de ser um pregador, um pastor. Você pode, por alguma situação, deixar de fazer o que você faz. Você pode perder o seu negócio. Por melhor que esteja, você pode vir a não ter nada. Você pode perder a sua família. Mas a única coisa que você não pode perder é a sua liberdade em Cristo Jesus. Isso ninguém pode tirar de você mais. Porque quem comprou você garante o negócio que ele fez. Resgate. A cruz, os valores da cruz me ajudam a viver numa sociedade doente. Eu preciso terminar, mas eu preciso falar algo mais. Parece até um clichê, mas eu preciso reafirmar algo que você já sabe: Jesus te ama. E eu queria desafiar você nessa semana que se inicia hoje, a tirar um tempo nessa semana para você pensar nisso de forma mais apurada. Levante mais cedo. Vá para algo que não vai distrair você e pense no amor de Jesus. Mas pense na perspectiva que falarei. Porque Pedro, no verso 20, termina dizendo que uma das coisas mais sublimes do Evangelho, ele fala que Deus, Ele conhecia todo o programa de redenção antes da fundação do mundo. Antes dele ter criado qualquer coisa nessa criação, Ele já sabia de
todo o processo que deveria ser feito para que você fosse salvo. Pense no amor de Jesus a partir de toda a ação que Jesus Cristo fez durante a sua vida, o seu ministério. Cada conversa que Jesus Cristo teve ao longo da sua vida, cada escolha que Jesus Cristo fez, foi feita por nossa causa. Porque Ele estava vivendo uma vida que eu e você não poderíamos viver. Todas as escolhas de Jesus, todas as conversas, todas as ações foram feitas para que no final eu e você, para que fôssemos declarados justos. Quando eu interpreto Jesus te ama dessa forma, isso passa ou deixa de ser um clichê e passa a ser um oásis de esperança para nós. Senhor, então quer dizer que tudo aquilo que o Senhor fez e que está registrado no Evangelho foi por mim. Sim. Aqueles que ainda não foram registrados no Evangelho, tudo aquilo eu fiz para cumprir um plano que já estava escrito antes que você viesse à existência. O Senhor me ama. Eu te amo. Então, quando formos tentados a negar os princípios do Evangelho essa semana, se lembra, Ele me resgatou por amor. Vamos orar. Nós vamos sair daqui celebrando a redenção. Por mais que a gente se emocione ao lembrar de tamanha graça, nós vamos sair daqui celebrando a redenção. Que as lágrimas sejam de esperança e de alegria. Tudo foi feito para a redenção. Vamos ficar em pé, gente? Vamos terminar cantando em alto e bom som. E no horário estabelecido, 8h30, terminamos o nosso culto. Não
poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz revelou. Agora, amados irmãos, vão em paz. Que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos leve em paz para essa semana, cientes da redenção. Da redenção. Nós vivemos no mundo caído, mas fomos redimidos. Não somos desse mundo, somos peregrinos aqui. Fomos comprados por um preço alto, e quem nos comprou jamais irá nos devolver a escravidão. É nessa esperança, Senhor, que vamos para a batalha da semana, esperançosos, e essa esperança nos aponta para uma esperança ainda maior, o grande dia, que o Senhor virá nos buscar para juntos vivermos em uma sociedade que não há mais traços do pecado, para que juntos um dia estejamos na presença do nosso Redentor para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão.